Graça e paz. Amém. Coisa boa é voltar neste lugar. Hoje, para termos uma conversa, sobre algo que infelizmente é pouco abordado nas nossas igrejas. Estou muito feliz, viu, pastor Jair, por ver um culto de missões genuíno. A igreja decorada, tudo voltado para missões, música, orações, clamor, enfim, o Senhor se agrada, viu? E saiba que o Senhor está fazendo a diferença no reino. A IBM Mangabeira está fazendo a diferença no reino. Porque enquanto muitos templos aí grandiosos estão preocupados apenas em o que é de mim, o que vai ser para mim, o que Deus vai me dar, o que Deus vai fazer por mim, a gente está cumprindo o ID. E se não foi para isso que a igreja foi criada? A igreja, se formos lá para o livro de Atos, já a gente entra na palavra, a gente vai ver, antes de Cristo ser assunto aos céus, ele dizendo o quê? Ficai em... Por quê? Até que do alto fostes revestidos, capacitados, cheios do Espírito, fortalecidos, ensinados, preparados, levantados e enviados. E vem o Pentecostes quando eles estavam aonde? Reunidos. O Espírito Santo vem como que línguas de fogo e faz o quê? Faz eles falarem em línguas de outros países, chamadas línguas idiomáticas. Porque a gente vai ver as pessoas que estavam por ali, os primeiros que não se atentaram para o que estava acontecendo, dizendo o quê? Quem são esses? Estão bêbados? Estão em festa? O que é que eles estão fazendo? Mas existia um grupo que estava com os ouvidos atentos. Epa, não é isso não. Eu sou medo, eu sou persa, eu sou de outra região e eu estou entendendo o que eles estão falando. Eles estão falando na minha língua. E depois dessa preparação, a igreja foi enviada? Não. Eles ficaram. Eles ficaram em Jerusalém. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, dono da missão, que não precisa de nós, mas nos convoca a ser coparticipantes da vitória dele, fez o quê? Enviou a perseguição. Só no meio da perseguição a igreja ganhou o mundo inteiro conhecido na época. Então não tenha medo do que está por vir. A igreja vai viver um momento glorioso na terra. Ai, porque vai se levantar o anticristo. Eita, começou a guerra lá contra Israel, não sei o quê. Glória a Deus, Jesus está voltando, está perto, eu estou vendo. O que eu tanto li na Bíblia, eu estou vivendo, eu estou sendo participante. Esse tem que ser o espírito da igreja. E que a gente, como fez muito bem aqui o pastor, não ore com peninha dos missionários não, porque a gente vai ver que quando a perseguição arrochou, quando o imperador lá se levantou, o que foi que eles oraram? Senhor, faça-nos ter-nos intrepidez para orar ainda mais. Aqui tem um exército alistado por um general chamado Jesus Cristo. E vocês precisam entender que vai chegar a hora em que ele vai usar as flechas, as espadas, os escudos, que são vocês. Então, se preparem. Não, mas não chegou aqui. Então, enquanto não chega, o que é que eu faço? Estou preparado, mas estou ajudando quem está em guerra lá do outro lado. Porque, apesar da distância geográfica, lembre-se, nós vamos morar com eles em Jerusalém Celestial. São nossos irmãos. Nós precisamos olhar para estas notícias, esses vídeos que o pastor coloca e pensar, é meu irmão que está ali sendo enterrado vivo.
precisamos entender que não somos deste lugar. Somos cidadãos do céu, em missão nesta terra, levando a mensagem de um rei que tem um povo e que quer que os outros escutem a sua mensagem para terem a mesma oportunidade que um dia eu tive e um dia você teve. Lembre-se por um minuto onde você estava antes de encontrar com Jesus. Mas eu nasci na família cristã, não tive nada. Então pense por um minuto onde você poderia estar, olhando para o mundo aí fora. O que o mundo poderia ter feito com você se você não estivesse aqui? Mas, ultimamente, nos últimos tempos, e agora eu começo a entrar na introdução da mensagem, a questão de missões, ela tem sido muito romantizada. Ela tem sido trazida como uma proposta de que eu vou a algum lugar, eu conheço, mas na verdade é um passeio, porque eu não prego para ninguém, eu não me envolvo nas atividades locais, eu vou apenas conhecer e volto e digo que fiz missões. Me desculpe, mas você fez turismo. Missão é sentar junto com, no caso, um irmão nosso lá na Nigéria e fazer um culto, escutar a palavra sentado no topo de árvore, debaixo de uma lona de um sol de 50 graus e cantar e festejar com eles na mesma alegria, no mesmo espírito, e orar por eles e levantar e dizer que essa tribulação é momentânea, porque a glória do que está por vir é muito maior e vale a pena continuar servindo. Missão é passar junto com os que sofrem pela palavra do Senhor. E nós precisamos entender que antes de ir em missão, nós precisamos ter o discernimento. Primeiro, vou entrar na palavra, calma. De qual lugar nós estamos indo? E aqui é ensinamento e estratégia, viu, pastor? Porque tem gente que vai ser enviado daqui. Amém. Tem gente que vai ser enviado. Não sei para onde mais vai. Mas, vamos lá. Você vai ser enviado para o Níger, África. Bruxaria profunda. Alta magia. De pessoas se teletransportarem, se materializar e desmaterializar na sua frente. Se transformarem em bichos e atacarem. Não é brincadeira. Então você precisa discernir para qual território você está indo, para já começar a batalha espiritual antes de chegar lá. Mas não precisa ir para o Níger, não. Eu saio de casa e vou ali no supermercado e chego lá, o caixa está xingando, o rapaz da frente lá está soltando palavrão, o outro está brigando lá do outro lado, e você botou o pé, o que é que tem que acontecer? Paz. Por quê? Cristo está contigo. O Espírito Santo está com você. Nós somos a arca que carregamos a porção de Deus chamada Espírito Santo. Por isso, precisamos discernir onde vamos botar a planta do nosso pé, com quem vamos andar, o que vamos falar, o que vamos pensar e o que vamos olhar. E precisamos também entender que muitas vezes a gente já sabe que é chamado para isso, mas fica se iludindo, fica se negando e dizendo porque eu, chama outro, eu não posso, eu não vou, fica dando uma de Moisés, né? Mas eu sou gado, Senhor. Aí Deus bem certeiro, e não fui eu que fiz a língua, não. Está dizendo que eu errei de lhe chamar? Se Deus lhe chamou, se levante e vá. E nós vamos ver a história de um personagem que pagou um alto preço de cumprir. Ele não saiu da terra dele, de onde Deus o tinha plantado.
Mas por cumprir o chamado, ele pagou um altíssimo preço, mas foi fiel até o fim, pregando a palavra da verdade. Ele não se rendeu, ele não retrocedeu, ele não deixou que o medo o paralisasse. Pelo contrário, ele se entregou nas mãos do Senhor, ouviu atentamente o chamado e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Abra comigo sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós vamos aprender algumas coisas com esse profeta, com o chamado dele. Ah, Senhor, mas eu sou muito ocupado. É os ocupados mesmo que ele chama. Mas por quê? Porque quem está desocupado não tem responsabilidade. Você tem responsabilidade, você sabe cumprir horário, você sabe cumprir ordem, você sabe organizar, você sabe fazer um plano de ação. Deus já lhe capacitou. Você acha que onde você está nessa empresa é à toa? Ou o seu negócio é à toa? Tudo que passa pelas suas mãos pode e deve se transformar em missões. Numa missão chamada levar as boas novas para aqueles que não conhecem. Isaías capítulo 6, todos encontraram? A partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Vai imaginando. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, o profeta agora faz um clamor, ele se dá conta e diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha a ele ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converter e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra de todos seja assolada. Até aqui. Amém? Gente, o profeta Isaías foi um homem que profetizou em Judá, né? Porque a terra foi dividida em Jerusalém e Judá, Reino do Sul, Reino do Norte. Durante 4 reinados, Deus sustentou esse homem perto dos reis. Do rei Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Alguns estudiosos afirmam, mas há contradições, mas como informação a gente coloca para poder preencher o contexto histórico, que ele foi contemporâneo de Oséias e Miqueias.
ele é tradicionalmente aceito que ele também tentou pregar para o rei Manassés. Quem lembra do rei Manassés aqui? Foi simplesmente que a Bíblia relata o pior rei de Israel. Ele não só fez tudo que desagradava a Deus, como o afrontou. E a gente vai entender aqui com esse livro, com esse texto que Isaías escreve para nós, o seu testemunho de como foi o seu chamado. Às vezes, a gente fica pensando que o nosso chamado vai ser assim, né? Como o de Isaías, que o céu vai se abrir, que a gente vai ver a visão do trono e tudo mais. Mas não. Pode ser hoje que o Senhor está dizendo, vem, quem eu enviarei? Aqui, agora. E você vai responder o quê? Você vai ter coragem de dizer isso aqui? Não é fácil. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Isaías está num lugar privilegiado diante do Senhor. Porque foi um homem que não se negou. Ah, mas é fácil, ele pregou só para reis. Irmãos, entendamos uma coisa. Existiam duas classes de profeta nessa época do reinado de Israel. Uma classe de profetas que Deus separou somente para pregar aos que eram do palácio, aos que eram da corte, aqueles que eram ali mais recolhidos. E outra classe de profetas que nós vemos aí, Ezequiel, Jeremias, que eles, no seu próprio texto, a gente vai identificar que eles falavam mais para o povo. Mas a missão é a mesma, a missão é uma só. Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer vidas, Ele quer santificação, Ele quer regeneração. Ele quer que nós dizemos, olha Senhor, eu estou aqui, me envia, eu vou falar com meu irmão porque eu me importo com ele. Mas Isaías era um homem desocupado? Não. Porque está aqui, ó, não foi no tempo que Isaías estava de férias. É isso que a Bíblia está dizendo? Foi no tempo que Isaías estava numa viagem lá para Babilônia, de férias. Foi assim? No ano em que faleceu o rei Uzias. Ou seja, ele estava trabalhando. Estava lá no palácio, assistindo ao rei, fazendo as atividades do palácio. E como profeta, obviamente, ele também fazia parte ali das atividades normais do dia a dia do palácio. Mas nesse ano, o Senhor resolveu tirar os olhos de Isaías do rei Uzias e levantar os olhos dele para o trono. Para onde você está olhando? Porque a gente pensa, e aqui é uma coisa que eu pensei muito no começo da minha caminhada, pastor. Por que Deus vai me escolher? Não, Ele vai mandar outro que é mais capaz, outro que pode mais. Fulaninho é professor, já é pastor, sabe mais. Só que Ele quer lhe usar onde você está, na sua simplicidade, com sua linguagem, com seu jeito de ser, com seu jeito de falar. Não temas. E aí Ele tira os olhos de Isaías do rei e faz com que ele enxergue o trono. E qual é a primeira expressão de Isaías a ver o trono? Ai de mim. Porque quem se aproxima de Deus enxerga o seu pecado. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós temos consciência do quanto somos falhos, do quanto somos pecadores, do quanto precisamos dele, do quanto ele precisa nos limpar para que possamos estar em comunhão com ele. E foi essa consciência que fez Isaías ter essa exclamação, esse espanto. Ai de mim, olha o que ele diz: estou perdido. O que foi que ele entendeu? Meu Deus, eu estou vendo Deus. Agora o trono se abriu, vou ser fulminado. Porque a santidade de Deus é tão pura, é tão palpável, é tão nítida diante de quem um dia conseguiu olhar, que automaticamente a sua alma, o seu espírito berra dentro de você: se afaste porque você não é digno.
sabe qual é a boa notícia? Ele nos quer assim mesmo. E foi o que ele fez aqui com Isaías. Ele teve a consciência do pecado. Quando ele diz, sou um homem de lábios impuros, o que é que ele está dizendo? Coração impuro. O que é que Jesus ensina? Que a boca fala do quê? O coração está cheio. Entendeu agora? Não é porque ele falava palavrão, não. Coração. No mesmo momento, ele se autoexaminou e teve a consciência de que o seu coração precisava ser purificado. E ele se quebranta, e ele diz, ele reconhece, sou um homem de lábios impuros, que habito no povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. O que é que ele está dizendo? Agora eu vou morrer, Deus viu que eu sou pecador, ele me notou, acabou para mim, chega! Você não vai se desviar, não. Sabe por quê? Porque Deus está mandando providência para a tua vida. Assim como ele fez com Isaías. No momento em que Isaías se desesperou, um anjo, Deus enviou um anjo e pegou uma brasa do altar, não é de qualquer lugar, do altar, ou seja, uma brasa de um lugar que o próprio Deus tinha acendido, um fogo purificador. O fogo que nós temos hoje dentro de nós, através do Espírito Santo, que se acende e faz a gente ser, lançado para onde o Senhor quer que nós vamos. E ele diz a esse anjo que vai lá, pega a brasa, pega a tenaz. A tenaz é uma ferramenta tipo uma tesoura que pega a brasa e encoste. E note que neste momento Deus faz duas coisas. Brasa é fogo, sim ou não? Isaías estava com medo de ser fulminado, sim ou não? Aí vem um monte com a brasa, tu fica ou corre? Só que o fogo santo do Senhor, quando tem um propósito para nós, é para nos limpar, para purificar, para encher, para renovar, para levantar, para fazer com que nós sigamos adiante. E foi isso que o anjo fez. Ele encosta a brasa nos lábios e diz, lembre que ele falou do coração, mas o anjo, Deus vai mais além, a tua iniquidade. Porque a gente sempre alivia para o nosso lado, né? Mas Deus é verdade. E ele diz, a tua iniquidade e o teu pecado foram perdoados. O que é que Deus está dizendo? Você está pronto. Eu te limpei, te renovei, tirei tudo aquilo que tirava a tua autoridade espiritualmente para falar do meu nome, para pisar em qualquer lugar e dizer, eu represento ao Senhor e eu digo em nome do Senhor, eis que eu te digo em nome do Senhor. Que essa era a principal característica das profecias do período profético em Israel. Diz o Senhor, ou em nome do Senhor. Eram as frases que realmente o povo reconhecia a autoridade e o que o profeta estava falando. E após ele fazer essa purificação, meu Deus, o tempo voa. Após ele fazer essa purificação, olha só, o que é que Deus fez? Ele apareceu para Isaías. Eu estou indo bem detalhado para vocês entenderem, porque depois daqui vocês não vão poder dizer que não sabem que estão chamados não, viu? Peguei tudinho agora. Ele vem, se mostra, se revela para Isaías, tira a iniquidade, tira o pecado, e agora ele diz o quê? Você vai, ele obriga, ele diz a Isaías, você vai. Olha como Deus é misericordioso. Ele nos resgata, ele nos redime, ele nos cura, nos liberta, nos restaura, nos dá um nome, nos dá vestes novas, nos dá por sua porção do Espírito Santo. E aí, o que é que ele faz? Ele pergunta, quem eu vou enviar? Ele podia ter dito, agora você vai, sim ou não?
Mas o que é que Deus faz? A quem eu enviarei? Nesta noite o Senhor te pergunta: a quem eu enviarei? Eu já te dei meu nome, já te dei minha porção do Espírito Santo, já te restaurei, já te curei, já te libertei, te trouxe para um novo povo que é meu, sociedade minha, raça exclusiva, nação santa, povo de propriedade minha, que leva o meu nome. A quem eu enviarei? A quem eu enviarei? Quem eu posso contar? É o que o Senhor está perguntando. Ele precisa da gente, mas Ele quer que a gente participe. Sabe por quê? Porque em missões a gente não só leva a palavra, a gente vive o amor de Deus. Quantos missionários foram curados em missões? De traumas, de coisas suas. E aqui a gente vê, através da história do chamado do profeta Isaías, ele dizendo que dessa maneira: Senhor, o Senhor já me limpou, eu estou aqui, o Senhor já fez tudo, envia-me a mim. Diga nesta noite: envia-me a mim. Não tenha medo, não tenha medo. Se disponha, se disponha. E quando eu falo envia-me a mim, eu não estou dizendo que você precisa ir para a China, para a Coreia, para o Paraguai, para o Uruguai. Está ali, ó. Missões se faz com joelhos. A gente viaja nações através da oração. Para Deus não há fronteiras. A oração, ela paira toda a terra. Está ali, ó, com os pés dos que vão, mas nem todo mundo vai. Porque nem todo mundo está preparado fisicamente, emocionalmente, e Deus sabe. Com as mãos dos que contribuem, faça do seu rendimento uma semeadura celestial. Eu tenho certeza que você vai ver grandiosas coisas acontecendo na sua vida. Meus irmãos, vocês não têm noção, quando a gente se dispõe a fazer missões, como Deus abre as portas da providência, para que tudo se realize, porque Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono da terra, todas as coisas e todas as pessoas que estão nesse planeta são criatura dEle, feitura dEle. Ele é soberano, está sob o controle de tudo. E então, Deus vai e confirma, e recebe a ordem de ida, vá. E Deus é tão bom que Ele diz: pronto, vá para ali e vá falar da minha palavra. Não, a gente vê aqui que Ele explica a missão de Isaías, a partir do versículo 9, Ele vai dizer: então disse Ele, Deus, vai e diz a este povo: ouvi, não entendais, vede, não percebais. Ou seja, ele está dizendo que Isaías iria pegar um povo de coração duro, a um povo que não iria se converter, a um povo que não queria saber de Deus, a um povo que preferia se prostrar a Baal, a Moloque, a Estar, a qualquer outro Deus, menos ao Deus verdadeiro. Ah, mas agora ficou ruim, missionário. Eu vou perder meu tempo, é? Não. Você está ganhando tempo com Deus. Sabe por quê? Porque Ele está dando a você a oportunidade de ser instrumento para pregar para um povo que não quer, mas que também não vai ter a oportunidade de dizer que ninguém falou. Isso é ou não é a nossa realidade aí fora hoje? As pessoas querem fama, as pessoas querem ser ricos da maneira mais fácil possível. As pessoas, ninguém quer mais trabalhar, né? Todo mundo agora quer ser influencer, quer ter um negócio, rede social, é tudo.
mas em trabalhar para Jesus. Eu arrisco dizer que a igreja brasileira está em débito com missões, porque somos o povo mais agraciado de todo o planeta. Você saiu da sua casa e chegou até aqui segurando uma Bíblia na mão e ninguém lhe abordou. Você, onde quer que chegue, você diz: eu sou crente, glória a Deus, aleluia, e ninguém vai lhe bater. Você pode ler um versículo em praça pública, mas ninguém vai chegar para lhe levar preso e lhe enforcar. Coisas que em outros países é impossível. Eu estava lendo um livro um dia desse que falava do tempo do avivamento na China. O nome do livro é muito antigo, eu acho que ele não tem mais para vender. Os crentes da China. E aqueles irmãos, eles ouviam a palavra do Senhor através de missionários que iam ali disfarçados e depois iam embora do país. Mas os missionários inexperientes queriam presentear aqueles irmãos com Bíblias. E eles disseram: quantas você precisa? E o pastor lá disse: não, só uma. Mas é muita gente, quantas você precisa? Ele: só uma. Só uma? Mas como assim só uma? Não posso mais falar, quando você chegar aqui eu lhe explico. Tá bom, ele levou uma só Bíblia. Meus irmãos, eles não podem ter Bíblia em casa. Aquela única Bíblia foi rasgada. Cada um ficava apenas com um versículo para consolação todo dia. E houve uma perseguição. E se fosse achado aquele pequeno papel, eles seriam mortos. Muitos padeceram, outros comeram e outros negaram. Mas com certeza a palavra do Senhor estava viva no coração daquele povo. Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante daquilo que mais os oprimia, eles não recuaram. Eles pediram estratégias e o Senhor deu. Uma Bíblia alimentou todo o povo. Quantas você tem em casa e não consegue dar para ninguém? Tivemos aqui uma peça. Ele pediu dinheiro, mas eu podia ter dado uma Bíblia para ele. Ela orou. Maravilha, também temos isso dentro de nós. Mas e se você carregar sempre uma literatura? Pedaços da Bíblia que vão trazer renovação para quem é. O mundo está sofrido. As pessoas estão perdidas. Elas são tão orgulhosas em si mesmas que não conseguem reconhecer nem enxergar, porque Satanás lhes cegou o discernimento e os olhos para entender que Jesus é a luz do mundo. Mas nós somos as candeias que o Senhor espalhou pela face da terra. O sal para dar sabor, independente da circunstância, independente do que nós estamos passando ou sofrendo. Sabe, é ser aquela pessoa que chega no trabalho todo dia e você, glória a Deus, aleluia, coisa boa, cantando e tudo mais. Menina, o que é que tu tanto canta, hein? É Jesus na minha vida. Mas está tudo ruim, está tudo aperreado, está tudo dando errado, não sei o quê. Mas Jesus é o dono da minha vida. E as pessoas não entendem, mas ficam curiosas e começam a se aproximar. E daqui a pouco, como é que vai para ter esse negócio aí? Que negócio? Esse glória a Deus. Uma vez uma pessoa disse para mim: como é que vai para estar dando tanto glória a Deus? Eu falei: cara, deixa você estar aqui comigo. Nós precisamos ser testemunhas de Jesus em todo lugar. Seu trabalho é uma missão.
Sua faculdade é uma missão. No ônibus você está em missão. Acordou, está em missão. Está no restaurante, é missão. A gente nem hora para comer. Uma vez eu fui aqui no shopping Mangabeira mesmo, lá na praça da alimentação, tudo lotado, eu estava sozinha nesse dia, peguei lá minha refeição, comecei a orar. Orei pelo lugar, pelas pessoas que estavam ali, tudo mais e tal. Quando eu abri os olhos, meus irmãos, o povo estava assim, ó, tentando ouvir com quem eu estava conversando. São oportunidades que nós perdemos de testemunhar de Cristo. Ah, mas eu não sei falar, veste uma blusa, Jesus salva, está dada a mensagem. Mas eu tenho vergonha de começar. Então comece dando glória a Deus, bem muito, cantando, se alegrando na presença do Senhor. E as pessoas que você acha que ninguém lhe vê, mas estão só lhe observando para esperar a sua queda e ver se você vai murmurar, vão dizer, verdadeiramente Deus é com ele, Deus é com ela. Eu creio que esse Deus pode fazer isso. E Isaías faz esse questionamento e pergunta: até quando, Senhor? Até quando eu vou pregar? Esse povo não vai ouvir? Até quando vai ser essa peleja? E Deus responde: até o exílio. Porque infelizmente lá o povo de Israel não conseguiu entender. Eles foram a nação chamada para pregar às outras nações, mas não entenderam. Começaram a se achar santos demais, exclusivos demais. E ao invés de acolher e pregar e ser a luz do mundo, separaram o povo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, providenciou o caminho de volta para os gentios, mandando o seu próprio filho, como foi lido aqui em João 3,16, por amor de mim e de você, para morrer pelo meu e pelo seu pecado, para que nós possamos enxertados na videira. Não negue a seiva que corre na sua videira. Não negue o sangue celestial que corre em você. Não negue o DNA de Deus dentro de você. Abra sua boca e proclame: só o Senhor é Deus. Faça da sua vida um altar. Faça da sua vida um testemunho que vai se tornar a Bíblia que muitos vão ler. Para que possamos, quando chegar lá, diante do Senhor, e Ele dizer: mostra-me as tuas obras, mostra-me as tuas mãos. E eu creio que daqui vai sair muita gente ainda para missões. Você vai poder dizer: está aqui, Senhor. Está aqui as vidas que o Senhor permitiu que eu falasse do teu amor, que eu falasse do teu nome, e que eu fosse ponte. Nós cantamos aqui, como um farol, como uma ponte sobre as águas impetuosas do mundo. Num abraço você pode ser a pessoa que vai curar alguém. Sejamos assim como Isaías foi, alguém disposto, não disponível, porque disponibilidade é quem não faz nada, é disposto, porque quem é ocupado, né, não tem disponibilidade, tem disposição. Então que sejamos essa pessoa disposta, para que o Senhor possa nos usar, para que o Senhor seja glorificado, e que quando chegar aquela hora, e vai chegar, nós estejamos prontos para dizer: não nego. Mas você vai morrer, você vai perder. Você que pensa em Cristo, eu sou mais que vencedora. Eu não perco. O mundo acha que eu perdi, mas eu estou ganhando. Aos
vencedores. Vencedor, ele ganha uma vez, perde outra. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Porque até quando o mundo diz perdeu, eu ganhei alguma coisa em Cristo Jesus. Essa é a motivação. Essa é a esperança da igreja. É por isso que a gente se reúne, é por isso que a gente ora, é por isso que a gente clama, é por isso que vocês estão aqui, para ganhar fôlego, força, para que nesta semana você bote no seu coração: Senhor, pelo menos uma vida, Pai, faz com que eu leve para aquela igreja, em nome de Jesus, que eu leve até ti, alguém para conhecer o teu nome, o teu amor. Comece com um, e você vai ver o quanto Deus pode fazer através de você. Amém? Fique de pé nessa noite.